O evangelho deste domingo está tomado do evangelho de São Marcos, capítulo 4, e ele diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderei comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E solo les falava por meio de parábolas, mas quando estavam sozinhos com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Então, nós escutamos hoje este evangelho que está em um capítulo de Mateus também e de Lucas, que fala do reino de Deus em base às parábolas. Jesus usa uma série de comparações para nos explicar em que consiste e como é a dinâmica interior espiritual do reino de Deus. Hoje vemos duas imagens e vamos tentar nesta homilia entender cada uma delas. A primeira é que o reino de Deus é como uma semente. É interessante que quando Jesus fala do reino, ele nunca usa imagens de coisas instantâneas ou de coisas que fossem muito rápidas. Lógico, não era a época, mas Jesus nunca falou algo parecido como o reino de Deus é como a Fórmula 1, ou o reino de Deus é como o micro-ondas. Claro, são coisas modernas, mas quando ele usava e falava do reino de Deus, usava imagens da natureza. Ou seja, existen, assim como existen na natureza umas leis, existe também no reino espiritual umas leis. E as leis de um e de outro se cumprem sempre. Qual é a característica das leis? Essa, a lei se cumpre sempre. Você pode querer crer ou não crer, pode acreditar ou não, mas a lei sempre se cumpre. Na natureza, por exemplo, vemos muitas leis. A lei da gravidade, a lei da relatividade, a lei da termodinâmica, a lei da biologia, a lei das relações humanas, a lei do corpo humano, a lei do ecossistema, e assim por diante. Existem muitas leis, mas todas elas são leis porque elas se cumprem sempre. Se eu, por exemplo, digo, eu não acredito na lei da gravidade, e então subo ao 10º piso de um prédio e eu tento pular de lá, porque eu não acredito na lei da gravidade, eu vou ter um encontro muito forte com a lei da gravidade, porque a lei não depende de nós. Se você faz algo contra a lei da gravidade, você vai sofrer as consequências, não? Se eu quero fazer voar um avião, preciso entender muito bem as leis da aerodinâmica, da aviação. Assim tudo acontece na vida física. Pois bem, este mesmo conceito Jesus traslada também ao reino espiritual. O reino de Deus também tem leis. E a primeira comparação é ao reino de Deus é como a semente. E aqui eu gostaria rapidamente explicar quais são essas leis da natureza, as leis da semente. A primeira lei da semente é que todo árvore, toda planta, tudo começa na natureza com uma semente. A semente é uma invenção de Deus e é uma invenção maravilhosa. Pensa em uma árvore muito grande, muito bonito. Todo o que esse árvore tem estava já contido na semente. Todos nós, inclusive, começamos sendo uma semente. Todo, por uma lei da natureza, começa sempre com uma semente. En la vida espiritual também não é diferente. Todo começa pequeno, de uma maneira simples. Deus nasceu em Belém, ninguém soube disso. Era de uma maneira pobre, simples, silenciosa. Com Deus as coisas são assim. Tudo começa sempre com uma semente.
En segundo lugar, se você quer ter algum fruto em algum momento, precisa semear. Em outra passagem do Evangelho, Jesus diz assim: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho. Mas se ele morre, então pode produzir fruto. O que significa isto? Que se você quer ter resultados, se você quer colher frutos, você tem que semear, tem que plantar. Então, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que colocar essa semente inicial. Se eu quero desenvolver uma virtude, eu tenho que começar com coisas simples, coisas pequenas, mas eu tenho que começar. Eu preciso plantar, eu preciso fazer a minha parte, trabalhar para que um dia eu possa colher também o fruto. Então, primeira lei, todo começa com uma semente. Segundo, se você quer colher, você tem que plantar. Terceira lei de la vida espiritual. Esto São Paulo lo dice. Dice así: lo que você semeia, eso colhe. Esta é uma lei também muito óbvia, mas às vezes esquecemos. O que eu semeio é isso que colho. Eu não posso semear limões e pretender depois colher melancias. Não, o que eu semeio é isso que colho. Na vida humana não é, e na vida espiritual não é diferente. Se você quer chegar a ser um homem e uma mulher de bem, se você quer ter paz no coração, semeie paz, semeie a Deus nosso Senhor, semeie perdão, semeie generosidade, virtudes em geral. Se eu o que estou semeando no meu coração, na minha vida, são coisas, egoísmo, enfim, soberba, sensualidade, prazeres, diversão e todo tipo de vícios, é isso que eu vou acolher. Eu vejo muitas vezes pais, mães, muito preocupados por seus filhos já de 18, 20, mais anos, que a vida deles é um desastre e dizem assim: padre, o que posso fazer? Mas todos os anos da infância, o que eles semearam? Ah, padre, nós sempre tentamos dar um bom exemplo. Sim, mas deixaram os filhos à mercê da televisão, das influências de outras famílias, de todo tipo de... Muitas vezes sozinhos, porque os pais estavam ocupados. Então, quem se cuida de semear no coração dos filhos não são o pai, a mãe e os valores verdadeiros, mas a rádio, a televisão ou a internet, ainda pior, mais amizades que temos em nossa vida. Então, é isso que nós colhemos. Então, esta é a terceira lei. O que nós semeamos, isso também colhemos. Quarta lei, importantíssima. Se você quer que a semente cresça e se desenvolva, precisa trabalhar. Precisa trabalhar, fazer esforço. Não existe um agricultor que diga que lance a semente e pronto, se senta aí na sua cadeira a esperar que chegue a chuva e que tudo aconteça sozinho. Não, ele tem que trabalhar. Na parábola que escutamos, ele diz assim: ele não sabe como cresce, mas isso não significa que o agricultor não está trabalhando. O agricultor está trabalhando, sim, mas precisa, depois desse trabalho, Deus trazer a chuva e então a semente vai pouco a pouco crescendo. E aí então vem a última lei, a sexta lei, tem que saber esperar o momento da colheita. Também as coisas, como disse ao princípio, não são instantâneas. Na vida espiritual, tudo tem um tempo, tudo se desenvolve pouco a pouco, até chegar o momento da colheita. Vejam como Jesus ensina através destas imagens, que são imagens acessíveis para todo mundo, inclusive na época moderna na que estamos agora. Todo começa, o reino dos céus é como a semente, ¿no?, que lança na terra. Uma coisa interessante também que diz Jesus aqui é que diz assim: a terra por si mesma dá seu fruto, porque, lógico, é o trabalho, mas Deus dá o crescimento. Mas a terra dá seu fruto, primeiro, diz, aparecem as folhas, depois vem a espiga e depois, por fim, os grãos que enchem a espiga. Isto me faz pensar que o crescimento também tem etapas. Tem momentos. Então, também nós vamos ver essas etapas na vida espiritual. Primeiro, somos espiritualmente imaturos. Depois, vamos conquistando um certo equilíbrio, uma certa maturidade humana. Depois, crescemos e conquistamos uma maturidade espiritual. E depois, vamos criando e alcançando a verdadeira santidade e a verdadeira intimidade com Deus. Tanto é verdade que existem estas etapas na vida que alguns santos, inclusive, chegaram
a clasificar y a escribir libros sobre eso. Por ejemplo, las moradas de Santa Teresa, a subida al Monte Carmelo de San João da Cruz y otras, porque efectivamente a vida espiritual también tiene sus etapas. Es un proceso, es algo orgánico. Yo no puedo pretender crecer en la vida espiritual si yo no respeto estas leyes de la vida espiritual. Y Jesús, para tentar explicarnos esas leyes, coloca una imagen da semente. Então, essas leis da semente valem também para nossa vida espiritual. Mas depois, em segundo lugar, Jesus coloca uma outra parábola. Ele diz assim, a parábola, que parábola usaremos? E diz, o reino de Deus é semelhante a grão de mostarda, que é a mais pequena de todas as sementes, mas aí ela cresce e se torna o maior dos árvores. Pois bem, se a primeira parábola se referia a las leyes do grão y por tanto las leyes do crecimiento y la maturación espiritual, esta segunda parábola está falando sobre el crecimiento ya no de la vida espiritual, mas yo diría da igreja. Dice Jesús que el reino de Deus ou dos céus é como grão de mostarda, ou seja, ela começa pequena, não apenas nossa vida espiritual, mas também a igreja. Mas a lei de Deus e a vontade de Deus é que essa semente cresça até se convertir em grande árvore. Ou seja, Jesus já estava vendo que sua semente, a igreja, ela cresceria e se converteria em uma árvore capaz de oferecer ramas e sombra para muitos passarinhos, que somos nós. Os passarinhos são todas as almas que encontrariam na igreja esse lugar para eles morar. E isto traz uma outra temática muito interessante. Resulta que hoje el crecimiento de la iglesia, o así llamado la evangelización, es un tema que está mucho siendo cuestionado. Se fala de proselitismo inadecuado. Las iglesias protestantes nos critican de ser proselitistas. Ellas también son. Los rusos, la iglesia ortodoxa, criticaba el proselitismo de la iglesia católica porque muchos ortodoxos estaban se convirtiendo a la iglesia católica. Lá, por ejemplo, en Israel, cuando yo viajaba, lá los judeos controlan y vigilan mucho los católicos, que no exista un proselitismo del catolicismo, que no crezca esa iglesia. É uma coisa, muitas vezes se questiona se a igreja deveria crescer, deveria evangelizar, se você deveria tirar as pessoas de suas próprias crenças para trazê-las à igreja católica, à verdade da igreja católica. A resposta é claramente sim. Debemos. Jesús nos mandó a evangelizar al mundo entero. Jesús murió en la cruz y nos alcanzó a salvación. Mas esa salvación no va a llegar a todas las personas, si nos que somos a igreja, no levamos esa gracia, no levamos ese anuncio do evangelio a las personas que no lo conocen. Sería una grande tristeza que Jesús tivesse morrido en la cruz y por culpa nossa esa salvación no llegase a una persona que está a nuestro alcance, cada cual nos poderíamos ter anunciado el reino de Deus. Você imagina ter na casa o remédio, a solução para o câncer. E aí você dizer assim, eu tenho aqui o remédio para o câncer, mas em troca de anunciarlo a todo mundo, em troca de compartilharlo a todo mundo, eu lo vou colocar aqui na gaveta, vou a fechar e lo vou ter bem guardado com chave por se algum dia eu sofro de câncer. E então, aí vou ter a minha solução, o meu remédio. Isso seria um pecado. Você tem que pegar essa receita, tem que pegar esse remédio e levá-lo ao mundo inteiro, dar-lo a conhecer. Pois bem, é isso que Jesus nos deixou a salvação e a porta para a vida eterna. Como vamos deixar isso guardado em uma gaveta? Temos que anunciar. Todo cristão, todo católico, tem que ser uma pessoa que transmite com seu testemunho esta mensagem para o mundo inteiro. Quando Jesus diz que o grão de trigo, o grão de mostarda, ele cresce, ele começa sendo pequeno, mas ele cresce, é porque ele espera que nós vamos ajudar a fazer crescer a igreja. E não fazemos isso por nosso benefício. Nós não queremos ser a igreja mais grande do mundo para ser poderosos, para que todo mundo veja, para eu ser maior que a igreja que está do outro lado da rua. Não, nós fazemos isso porque as pessoas precisam de Cristo.
não é por nós, é por eles. Eles precisam da salvação. Não existe vida eterna e salvação com Deus, senão através de Cristo. Ninguém vai ao Pai, dizia Jesus, senão por mim. Ou seja, Ele é a porta. Ele dizia isso. Eu sou a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar senão por mim. Então, nós temos que levar essa mensagem ao mundo inteiro. Todo católico tem esta missão, a missão de dar testemunho, a missão de transmitir a verdade de Cristo. Outras religiões têm parte da verdade, outras religiões, enquanto coincidem com a verdade que Deus nos revelou em Jesus Cristo, também são verdadeiras, mas elas não possuem a verdade completa, possuem apenas uma parte. En la medida que eles possuem essa verdade e sigam, eles vão a fazer o caminho correto. Mas como não são totalmente corretas, como não têm a plenitude da verdade, também para eles é muito difícil encontrar o caminho. E isso é responsabilidade nossa. Esse é o nosso dever. Deus conta com você. Deus está esperando que você, que é católico, que recebeu essa mensagem, seja um verdadeiro transmissor dele para o mundo inteiro. Insisto, não fazemos isso por nós, ou fazemos por eles, por las pessoas, porque eles precisam de Cristo. Cada dia no mundo morrem 271,000 pessoas, aproximadamente, em média. 271,000 pessoas vão morrer hoje. 271,000 van a morrer amanhã, e assim sucessivamente. E essas pessoas estão preparadas para encontrar-se com Cristo? Elas encontraram o caminho da verdade? Não qualquer verdade salva. É verdade que todo mundo pode ter a sua verdade, não? A sua opinião. A verdade de Joãozinho, a verdade de Pedrinho e a verdade de Maria. Mas não qualquer verdade salva. Só a verdade de Jesus é capaz de salvar. Só a verdade de Jesus é capaz de perdoar nossos pecados. Só a verdade de Jesus é capaz de dar-nos a vida eterna. Então, por isso é tão importante ser verdadeiros apóstolos. Nessa parábola do grão de mostarda, Jesus está anunciando o crescimento de sua igreja. Lembre-se, essa é a nossa missão. Jesus fala disso para que nós estejamos acordados, preparados, despertos, acordados. Mas outra coisa interessante é o seguinte: também Jesus se comprometeu em primeira pessoa nesse crescimento da igreja. Jesus falou para Pedro em uma ocasião: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu gostaria de destacar dessa frase de Jesus a parte onde ele diz: eu edificarei. É verdade, precisa de Pedro, precisa de nós, precisa de você, mas quem edifica é Jesus. Então, não tenha medo. Seja um instrumento. Fale para o mundo de Jesus, da verdade, de lo que você tem do Evangelho. Convide as pessoas a viver, a conhecer a Bíblia, a conhecer o Evangelho, a conhecer o aplicativo, por exemplo, de meditação que nós temos, a conhecer a igreja, a paróquia de sua casa. Mas lembre-se que não é você. Al final é Jesus. A vezes pensamos assim: que vão pensar as pessoas? Será que eu vou ser rejeitado? Não importa, não importa. E você lance a semente, você faça o desafio. Verá como Jesus toca os corações. Eu acredito muitas vezes o mundo está mais disposto a escutar a palavra de Jesus que nós cristãos a pregá-la. Esse é um grande mistério. Por que nós temos tanta vergonha? Por que nós temos tanto medo? O mundo está sedento. Lembro um empresário que me dizia uma vez que chegou a seu escritório e disse assim: encontrou uma secretária que estava muito triste, estava chorando, e ele chamou a atenção, não? E se aproximou e falou: ¿qué aconteceu? E então ela disse: padre não, era empresário, não? Chefe, que estou com um grande problema em casa, um grande problema matrimonial. E então este senhor disse assim, que ele meteu a mão no bolso e disse assim: olha, eu te vou dar um remédio muito simples, mas se você toma uma destas cada dia, ele te vai ajudar muito. Aí ele mete a mão no bolso e tira um terço. E lhe dá um terço.
Usa isso todos os dias, rece, e você verá como Deus te ajuda e te ilumina. Essa mulher, se antes estava chorando, aí sim, chorou mais ainda. Mas que testemunho belo! Quem diria que um chefe, um empresário, uma pessoa que tem muitas ocupações, de pronto, ele teria um gesto assim? Algo simples como isso pode mudar a vida de uma pessoa. Eu já escutei muitas vezes durante o trabalho que eu faço aí em Los Angeles, na Rádio Guadalupe. É muito bonito escutar os testemunhos das pessoas. Muitas vezes, coisas muito simples, um testemunho muito simples tocou uma pessoa, mudou sua vida. Eu já escutei de primeira pessoa uma senhora que me disse assim: padre, eu passei um momento muito difícil, estava em crise e em um momento dado, meu matrimônio, meus filhos, todo era um desastre. Eu tomei o carro e pensei, vou acelerar ao máximo e vou bater contra algo, sofrer um acidente e morrer. Já não quero viver mais. Então pegou o carro, saiu na rodovia aqui em Los Angeles a toda velocidade e de pronto, justo em frente dela, tinha um carro que tinha o adesivo da Guadalupe, da Rádio Guadalupe, Guadalupe Radio. E aí ela viu isso e sentiu que era um sinal. E viu 87.7. E então, em meio desse desespero, ligou a rádio, colocou 87.7, começou a escutar. E justo nesse momento, encontrou um padre que estava falando alguma coisa. Aí ela se começou a calmar, baixou a velocidade e imediatamente pegou o carro e se dirigiu à rádio. E aí foi, encontrou padre, conseguiu conversar com ele e encontrou paz, se livrou de um suicídio que estava tentando nesse momento. Está vendo? Só por colocar um adesivo no carro. Pode ser isso, pode ser compartilhar uma coisa em internet ou em WhatsApp, pode ser uma palavra que você transmite para alguém, mas todos nós temos que ser colaboradores de Cristo em la grande missão evangelizadora. E lembre-se, não é você, é Cristo que se comprometeu em primeira pessoa a estender sua igreja. O importante é que você não seja uma barreira, você não seja algo que impede essa missão realizar-se na alma de muitas pessoas. Antes, ao contrário, seja você uma verdadeira evangelizador, um colaborador de Cristo na missão. Nestas parábolas do reino, Jesus nos revela mistérios da vida espiritual, mistérios del reino dos céus e de como ele se realiza em nossa vida. Então, aí está, por um lado, o dinamismo e as leis próprias de nosso amadurecimento espiritual e, por outro, as leis del crescimento da igreja. Lembrem-se, não é por nós, é por eles que nós fazemos isso e colaborando com Deus, veremos verdadeiras maravilhas realizar-se em nossa vida. Que Deus les abençoe muito.